Noite, alunas e alunos da Faculdade Fax, tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de abril de 2021, eu, a vossa professora Sônia Santos, estamos aqui para finalizar então um tópico que nós iniciamos sobre o que é a DRE e a DRA e quais são as suas funções na contabilidade das empresas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a DRA. Nós já falamos sobre o que é a DRE, demos alguns exemplos, tem aula prática. Agora então vamos partir para os conceitos de DRA, demonstração do resultado abrangente. Muito obrigada pela atenção, fiquem comigo, boa aula! De começar, o conceito de DRA, demonstração de resultados abrangentes, eu quero dizer para vocês que DRE e DRA não estão aglutinados, tá? A DRE dá o que para você como resultado? Um lucro líquido ou prejuízo de um período apurado. Já a DRA, ela vai se prontificar a atender ao investidor, ao público interessado pela informação sobre avaliações patrimoniais, origem de patrimônio e entre outros itens. É um documento de suma importância, principalmente para quem está tentando investir em uma empresa, comprar ações, comprar parte de uma empresa, entrar em sociedade, porque a DRA ela vai demonstrar para o investidor se existem alguns fatores que possam intervir no resultado da DRE futuramente, para mais ou para menos. Mas o que é a DRA? Segundo as normas internacionais, o DRA mostra uma interação no patrimônio líquido de uma sociedade durante um período decorrente de transações e outros eventos em circunstâncias não originadas dos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante o período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos sócios e distribuição aos sócios. Ou seja, DRA, demonstração do resultado abrangente, é um documento produzido pelo setor contábil de uma organização que demonstra todos os dados afetados pelo balanço patrimonial. Nós estamos falando de uma forma bastante técnica, porém, na prática, vocês vão ver que é mais fácil do que se imagina, tá? Então, vamos ver no próximo slide? Isso tem como objetivo manter atualizada a divisão entre o patrimônio da empresa e o que é dos seus sócios. E também ótimo para investidor entenda o fundo, a situação da empresa candidata a receber o investimento. Esse documento faz parte de uma série de outros papéis importantes para o fechamento do ano fiscal de um empreendimento, como demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração também de fluxo de caixa, balanço patrimonial e outros. Ele vem num compilato de outras informações também, mas o mais importante é ficar atento sobre a DRA, sobre o que pode ser mudado mediante ao lucro líquido ou prejuízo apresentado pela DRE num determinado período apurado. Em 2009, a emissão do DRA se tornou obrigatória através da publicação do pronunciamento técnico número 26 do Comitê de Pronunciamento Contábil CPC, fazendo parte das normas internacionais de contabilidade. Então o CPC, que é o pronunciamento técnico 26, tá? É que dá todo o que? A abrangência, é o que nos demonstra de qual forma será estruturado uma DRA. Uma DRA precisa conter, segundo o CPC 26, há pelo menos alguns itens obrigatórios na produção de uma DRA, com base nos lucros líquidos obtidos através do DRE, demonstração do resultado do exercício, mesmo que essa obrigatoriedade não esteja ainda disposta na Lei 6.404 de 1976. São eles o resultado líquido do período, descrição de outros resultados abrangentes classificados como a sua natureza, demais resultados abrangentes de empresas investidas reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial, resultado abrangente do total do período. Como nós estamos vendo, a DRA também tem uma estrutura a ser montada. E ela tem o seu início a partir do quê? Do lucro líquido obtidos através da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício.
A partir desse lucro, desse valor, é aglutinado o quê? Por exemplo, se vocês terão ainda, demais resultados abrangentes de empresas investidas reconhecidas por um método de equivalência patrimonial. Método de equivalência patrimonial é um procedimento dentro da contabilidade que é permitido a partir de que empresas coligadas possam reconhecer o valor em que se teve de lucro por uma ação, ou pela venda de ação, ou pela compra de uma empresa, ou pela venda de uma parte da sua empresa. Então, todos esses valores, eles são interessantes, porque eles passarão a ser contabilmente registrados depois que passarem pelo método de equivalência patrimonial. E então, sim, vão entrar no capital social de uma empresa, podem também entrar no que nós chamamos de DRA, através desse valor que a método de equivalência patrimonial dará a partir do momento em que se haja, então, esse cálculo entre a empresa coligada ou investida. Assim, parece muito difícil, tecnicamente falando, porém, na prática, é tudo bem mais simples, tá bom, pessoal? Esse último resultado abrangente total do período inclui ainda avaliação patrimonial ajustada, variações de reserva de reavaliação, ganhos e perdas em planos de pensão, ganhos e perdas oriundos de conversão de demonstrações de operações no exterior. Vamos voltar um pouquinho aqui. A DRA, ela se preocupa com esses itens, com esses valores que vocês estão vendo, que podem sim aumentar ou diminuir uma DRE futura. Digamos que nós fechamos agora uma DRE de uma determinada empresa e ela tem lá um lucro líquido no valor de 100 mil reais. Só que quando a gente faz a DRE, há então uma percepção de que haverá perdas pela aquisição de planos de pensão de uma determinada empresa. Ela pode estar no futuro dando um prejuízo pela compra. Digamos que essa mesma empresa que apurou 100 mil reais de lucro, ela também tinha um plano de ação, e esse plano de ação vai ter um prejuízo futuro de 50 mil reais. Quanto é que agora essa empresa vai ter de lucro líquido? Vejam só, 100 mil reais que eu tinha de lucro líquido, menos as perdas pela compra do plano de ação, menos 50 mil reais. Quanto que nós vamos ter agora então de lucro? 50 mil reais. Viu como que a estrutura da DRA, ela permite ao investidor fazer uma verificação mais profunda se no futuro aquela empresa vai ou não ter um prejuízo? Eu quero demonstrar isso bem certinho para vocês no nossa aula prática, no nosso exemplo prático. Sabemos quanto é importante saber analisar um DRE, um balanço patrimonial, uma demonstração de fluxo de caixa. E por que então é tão importante fazer então a análise do DRA? Com uma divisão feita entre bens de sócios e empresas, o investidor consegue analisar a real situação financeira da empresa, assim como projetar seus lucros. Esse é um documento também que terá informações cruciais na hora de avaliar a saúde financeira do negócio, como o desempenho de fluxo de caixas disponíveis, não só o investidor, como todos que tiverem algum interesse contábil, como bancos e governos. Então, vocês já começaram a entender que o DRA, ele não é uma aglutinação do DRE, porém a sua importância está em saber se no futuro aquele lucro apresentado no DRE vai apresentar o quê? Alguns itens para mais ou para menos. Nós acabamos de falar agora uma situação de uma empresa que teve um lucro de 100 mil reais e houve então uma inserção negativa de 50 mil reais futuro, que vai fazer com que aquele lucro desapareça, ficando apenas 50 mil reais. Digamos, se fosse ao contrário, essa mesma empresa que tivesse então um lucro já pré-estabelecido no DRE apurado no período de 100 mil reais e que ela tivesse um ganho pela compra de ações ou pela compra de investimentos em um fundo de pensão de mais 50 mil, então na DRA ia apresentar o quê? Um
valor a ser projetado futuro de mais 50 mil reais. Então, no próximo DRE, nós teríamos, então, com certeza, já ajustando mais 50 mil na próxima apuração da DRE, ou seja, da demonstração no resultado do exercício. Veja só, toda mudança deve ser informada nesse demonstrativo por parte da empresa. Com isso é possível ser atualizado todos esses pontos. Além disso, como investimentos não são feitos de uma hora para outra, o investidor pode reunir as últimas DRAs e avaliar os crescimentos e declínios ou mudanças de desempenho que possa afetar positiva ou negativamente no futuro o lucro dessa empresa. Então vocês viram que as oscilações para mais futuramente falando ou para menos estarão aonde? Na DRA. Porque você observa uma DRE, de repente tem lá um super lucro, mas na DRA é que vai estar pré-estabelecido se futuramente algo possa interferir no lucro dessa empresa de forma positiva ou negativa. Foi falado como a DRA pode ajudar na decisão do investimento. Antes de investir, deve-se analisar o fluxo financeiro do empreendimento e entender suas entradas e saídas, lucros e déficits, patrimônio da organização e dos sócios e prever qual será o retorno sobre o investimento feito. Documentos financeiros oficiais são ótimos meios para se ter todas as informações necessárias para avaliar os riscos de investimento. É a partir deles que o investidor poderá analisar se o pote investido valerá a pena, como citado no nosso parágrafo anterior. Viu que antes de se investir numa empresa, o investidor tem que estar muito atento. Não é simplesmente fazer a análise do balanço patrimonial e de uma DRE, não. Existem documentos hábeis que possam interferir principalmente no valor do lucro dessa empresa, para mais e para menos. E quem é que vai dar esse parâmetro? As DRAs. Então, bastante atenção, porque a DRA ela é importante sim na tomada de decisão. Já foi falado, mas vamos reprisar. Com uma análise profunda das DRAs, o investidor terá mais segurança em inserir os seus bens no empreendimento, ou seja, fazer o quê? Um investimento, sabendo como a empresa se comporta financeiramente quando o assunto é seu patrimônio. É importante lembrar que informações como investimentos originários de aporte dos sócios e demais itens patrimoniais que incluem diretamente não constam nesse documento. Já itens como ativos e passivos futuros, ou seja, que ainda não foram recebidos, mas que já estão previstos, também podem ser encontrados sim nesse documento. É isso que nós já viemos falando. Olhem só. Os DRAs, elas são o quê? As informações necessárias se aquela empresa receberá um bom aporte de capital, ou de lucro pela compra de uma ação, ou de lucro, de repente, pela compra de papéis de pensões, ou de commodities, ou então de investimentos feitos no exterior, ou o reverso, para menos, passivos, prejuízos que afetarão diretamente no lucro líquido da empresa exposto e publicado na DRE. O exemplo número 12 é um ótimo exemplo para que vocês possam entender. A nossa DRE, que foi então fechada e obteve um resultado líquido no dia 31 de 12 de 2019, foi de R$ 36.960. Lucro líquido. Mas a DRA tem uma estrutura que diz o seguinte: para mais, ganhos em plano de pensão Petrobras, ano 2020.1, ou seja, no próximo semestre. Logo após, então, 31 de 12 de 2019, que vai ser um ganho de R$ 5.860. Porém, há uma diminuição no valor na variações de reservas de reavaliação do ano de 2020.1 para menos 3.680. Então, o resultado definitivo da DRA, ou seja, para o ano de
2019, projetando 2020.1, será de R$ 39.140. Houve um ganho nesse caso, tá? Favorável para a empresa, ok? Que também pode estar ocorrendo o quê? Um prejuízo já para o próximo semestre. Então, é de suma importância saber estruturar e saber analisar uma DRA. Não poderíamos terminar esse assunto sem falar em hedge. Hedge é um procedimento muito utilizado, principalmente em transações que envolvem commodities, principalmente em transações de venda e compra no exterior de café e boi gordo. Com o preço desses produtos podem variar muito. O hedge consiste em uma estratégia que fornece algum tipo de previsibilidade ao mercado, tanto para compradores como para vendedores. O que são os commodities? Vamos pensar aqui. É muito interessante porque é bem utilizado em DRAs, principalmente empresas que fazem esse tipo de transação, principalmente empresas que compram e vendem, tá, os seus produtos em mercado futuro. Mercado do futuro, pessoal, são mercados que compram café, soja e carne. Muito bem, vocês sabem que esses valores, eles dependem muito da variação cambial, principalmente com o dólar. Então, esses produtos podem estar com preço X hoje e X ao quadrado amanhã, como menos X também em outros períodos que nós já vivemos. Então, o que acontece? O hedge, ele é uma tratativa que prediz para quem compra ou para quem está vendendo um preço que vai manter-se estabilizado para quem compra. Digamos, vamos lá. Uma pessoa que trabalha com commodities, mercado futuro, e ela tem o que para vender? 1.000 sacas de café. 1.000 sacas de café que vão ser vendidas por saco R$80. Ela recebeu R$80 para investir na sua lavoura. Perfeito. Digamos que quando ela for entregar esse café, esteja um valor então de R$100 por saca. Houve uma variação, houve de R$20. Porém, ela vai ter que entregar a mesma quantidade que ela vendeu pelo valor e ela não vai receber essa diferença. Então, commodities, ela tem o quê? Uma tratativa em que a pessoa que precisa do dinheiro para investir na sua lavoura vai estar recebendo sim, no valor de hoje. Porém, se no futuro esse valor variar, ela ainda vai ter que entregar pelo mesmo valor, mesmo com uma super alta. Porque quem é que vai estar definindo esse valor hoje? Esse procedimento chamado hedge. Muito obrigada pela atenção, pela aula de hoje, uma aula maravilhosa. Nós aprendemos muito. O que é então? Desde o que? A DRE, demonstração do resultado do exercício. Por que é necessário se estruturar uma DRE, se produzir e também a análise e por que é tão importante a DRA para contadores que trabalham com o quê? Com esse momento que nós estamos vivendo no mercado, que é um momento em que nós trabalhamos com o mercado futuro, operamos em bolsa de valores, então não podemos ficar alheios a esse conhecimento, tá bom, pessoal? Um fortíssimo abraço e a professora vai estar enviando para vocês o quê? Uma aula prática para que vocês possam realmente entender essa disciplina. Um fortíssimo abraço, já fico então online para tirar todas as dúvidas desse vídeo. Fiquem com Deus!